Muito boa tarde. Estamos aqui para dar continuidade a um ciclo de conferências, embora o cenário seja diferente, ao mesmo ciclo de conferências que é coordenado pelo acadêmico Edmar Baixa, mas que, como vocês veem, são muito criativos os nossos cientistas sociais, economistas, etc. No ciclo coordenado pelo historiador Zé Murilo de Carvalho, ele fez questão de que, ao examinar as perspectivas futuras para o Brasil, a última conferência fosse uma peça de ficção, e com o ficcionista Rodrigo Lacerda. E, neste ciclo agora, sobre economia e disciplinas afins, o coordenador, que é o acadêmico Edmar Baixa, fez questão de que, para essa de hoje, que relaciona a economia e a história, nós não tivéssemos uma conferência, mas uma conversa em um ambiente diferente. Ele escolheu o cenário que queria, e então eu fiquei conhecendo essa vertente cenográfica do Edmar Baixa, que eu não conhecia, e ó, que nos conhecemos há muitos anos, mas esse diretor de cena, com microfones de lapelas, então hoje está tudo diferente, e eu achei ótimo, eu acho muito bom a gente poder ter um espaço para dar vazão para a criatividade desses que vivem nessas áreas tão áridas, né? Não é, Antônio Cícero, sei que nós que podemos inventar coisas, então muito bom que eles todos se sintam em casa e que possam inventar quanto quiserem, inclusive nas análises, nas coisas aí. Vamos, então, a isso. Então, temos hoje aqui dois acadêmicos, Edmar Baixa e Zé Murilo de Carvalho. Edmar Baixa é sócio fundador e diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica, Casa das Garças, que é outro nome também criativo, um centro de estudos e debates aqui no Rio de Janeiro. Além de membro da Academia Brasileira de Letras, é também membro da Academia Brasileira de Ciências. Formou-se em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais e é um dos primeiros economistas brasileiros com doutorado no exterior pela Universidade de Yale, em 68. Em 74, publicou sua famosa fábula sobre o Reino de Belíndia, junção de Bélgica e Índia, que se tornou, então, desde então, uma imagem recorrente do Brasil e que ele revisitou há pouco tempo, em Belíndia 2.0, Fábulas e Ensaios sobre o País dos Contrastes. Agora, há uns 7 anos já, né? Já tem isso. Enfim. Ele integrou a equipe econômica que dominou a hiperinflação com o Plano Real, em 94, foi presidente do BNDES, do IBGE e professor em diversas universidades brasileiras e americanas. Autor de 12 livros, organizou 19 livros sobre temas econômicos, políticos e sociais do Brasil e da América Latina e publicou cerca de 200 artigos em periódicos especializados no Brasil e no exterior. O último livro que ele organizou foi em conjunto com Joaquim Falcão, acadêmico aqui presente também, com o acadêmico Zé Murilo de Carvalho, Marcelo Trindade, Pedro Malan e Simon Schwartzman, e é um livro que se chama 130 anos em busca da República e está saindo do forno. A República faz 130 anos amanhã. Não podia ser mais oportuno, está aqui agora, lançamento. Ele vai dialogar hoje com Zé Murilo de Carvalho, doutor... Salta, ele já mandou um currículo de 3 linhas e meia. E quer que salte mesmo? Porque é o contrário do outro mineiro. Darcy Ribeiro dizia sempre, quando a gente dizia Darcy Ribeiro dispensa apresentações, ele dizia, não, não, me apresenta que eu faço questão. Ele era do norte de Minas, baiano. Então, tá bom. Então, a vizinhança baiana do Darcy dizia isso. Nós saltamos aqui, digo só, não digo... Doutor em Ciência Política pela Universidade de Stanford, doutor honoris causa por Coimbra, ex-professor da UFMG, do IUPERJ, da UFRJ, lecionou em universidades no exterior, em Stanford, Oxford, Londres
e Leiden. É membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, aqui da Academia. Ganhou o Prêmio Casa de las Américas em Cuba e ganhou aqui vários outros prêmios no Brasil, entre Jabutis e Homem de Ideias, e, enfim, vários outros. O seu livro mais recente, eu acabei de falar, esse dos 130 anos, mas todos nós conhecemos os estudos A Cidadania no Brasil, Os Bestializados e, enfim, tantos outros que nos formaram a todos. Então, o Baixa, além de fazer a direção de cena, fez o roteiro, que eu tenho que abrir a bolsa para pegar. Porque tivemos reuniões preparatórias, coisa que nenhuma outra mesa aqui já teve. E ele está me dirigindo há semanas. Bom, eu falei aqui que eles organizaram recentemente, em colaboração com outros autores, um livro sobre 130 anos da República, reunindo economistas, historiadores, cientistas sociais, juristas. Então, eu começo perguntando ao Baixa primeiro como foi essa experiência de juntar autores de disciplinas que tendem a se fechar em si mesmas e que pouco interagem umas com as outras, e que você deve ter gostado tanto que resolveu fazer esse ciclo também no mesmo sentido. Com certeza. Muito obrigado pela apresentação. Realmente a gente está inovando aqui, não sei como é que isso vai sair. De qualquer jeito, vocês são cobaias de uma nova experiência aqui. O livro, eu acho que primeiro foi muito oportuno, não é? Especialmente essa sessão aqui, que um dia antes dos 130 anos, e eu creio que foi bastante bem sucedido. A ideia foi do Pedro Malan, e que me disse, vamos fazer algo sobre a República. Você sabe que economistas gostam muito de décadas, ao contrário dos historiadores, né? E vamos fazer, portanto, em décadas, já que economistas trabalham nesse sentido, mas vamos tentar conseguir atrair também historiadores e cientistas sociais. Eu falei com Zé Murilo e com Simon Schwartzman, que prontamente aderiram à ideia, com alguns senões que ele vai explicar. Pedro Malan falou com Joaquim Falcão e com Marcelo Trindade, e, surpreendentemente, depois de 3 meses da primeira fala, o livro estava pronto, né? Com 12 economistas, 12 historiadores e cientistas sociais e 14 juristas, né? E eu creio que o objetivo, né, desse livro tem muito a ver com o clima, não somente com 130 anos, mas com esse clima de desesperança que abateu sobre o Brasil a partir do ano passado, com as eleições, seu resultado, e essa crença de que o Brasil está se perdendo, né? Então, nós achamos muito oportuno, quem sabe vamos fazer um balanço da nossa história e ver se, olhando a República como um todo, se, em primeiro lugar, o que tem de bom, além do que tem de ruim, então, obviamente, e o que o futuro por aí poderia nos reservar também com algo de esperança, né? E eu creio, vou depois conversar um pouco mais sobre o conteúdo do livro, mas eu creio que ele cumpriu essa função, né? Os textos são todos de, no máximo, 5 páginas, em linguagem não técnica. Os economistas não puderam usar equações, os historiadores não puderam usar notas de página, e os juristas não puderam usar latim, né? Então, eu creio que, no final, foi um produto bastante razoável, mas o Zé Murilo vai dizer quais foram os senões. O diretor aqui já te fez a pergunta, pode responder. Quando Edmar me fez a proposta, também em nome de Pedro Malan, eu estranhei, em primeiro lugar, as décadas. Em história, década é de Tito Livio, é do século I, né? De 20 séculos atrás. Então, houve depois alguns outros que usaram décadas, como, né, o João de Barros usou década no século XV,
Diogo do Couto em século XVI, e houve a primeira tentativa no Brasil, na década de 1840, o Arno não me deixa mentir, quando o Instituto Histórico e Geográfico fez um concurso, né, com o título Como se deve escrever a história do Brasil. E 2 candidatos se apresentaram, né, o Márcios foi um deles, mas o outro candidato, que foi a comissão que julgou esses 2 projetos, em relação ao outro candidato, que propôs exatamente o estudo da história do Brasil em décadas. Aí a comissão examinou isso e falou que era um método fictício e artificial, fazer em décadas, né, descartou aquela e naturalmente premiou a proposta na proposta de Márcio, que era realmente muito melhor. Mas essa primeira pé atrás que eu tive, que na realidade, bom, o segundo ponto de dificuldade era reunir tanta gente, né, em um livro só. Acho que foram 39. E com tão 38. poucas páginas para cada um, né? 39 autores com poucas páginas. Bom, essa é a virtude do livro. Mas realmente eu achava que não teríamos problema. Mas, surpreendentemente, eu acho que aqui com certa o Malan, certamente, e Baixa ajudaram muito nisso, quer dizer, que são pessoas muito abertas ao diálogo, 2 economistas muito abertos ao diálogo, e Malan foi o único, talvez, da turma que podia e fez a introdução, porque não é a introdução dele, pode-se ver que tem nada de economicista, ele é algo realmente muito mais amplo. E com isso, eu creio que, concordo com Edmar, que o resultado foi razoável. Né? Foi razoável no sentido de, né, ser um texto que pode ser lido por quase por qualquer pessoa, né, pelo menos no ensino médio, e que dá uma perspectiva sobre a República interessante. Então, graças realmente à combinação Malan Baixa, e diferentemente da outra, que era Larida, Lara e Larida? Não, a primeira. O Manga Baixa. Manga Baixa. Então, Esse aí eu estou com o Fernando Henrique, não esqueçam certas coisas que eu escrevi. Bom, eu acho que eu não li ainda, não sei. Acho que o Malan tem perfeitas condições de fazer uma análise dessa, um prefácio começando isso, quer dizer, ele vem desenvolvendo no Estado de São Paulo uma série de artigos já há algum tempo, né? Refletindo sempre sobre o momento, então está com isso já bem mastigado, ele está nos devendo, é um livro dele, que acho que você podia incentivar um pouco a ver se sai. Mas, a partir dos textos do livro, esse dos 130 anos, quais seriam, em sua opinião, Edmar, os traços mais marcantes da evolução econômica do Brasil? Olha, eu tenho que ser breve, né, nessa história. Eu acho que, bom, primeiro, a República nasce sob o signo da instabilidade econômica, né? Tanto externa, não é, por causa da crise do Banco Barings, aqui na Argentina, que repercutiu fortemente aqui no Brasil, em 1890, quanto pela crise do encilhamento, também naquela época internamente, né? E, portanto, os 10 primeiros anos da República foram muito convulsionados, né? A República só se estabilizou, né, com Campos Salles, né? A famosa política dos governadores, e a partir daí, né, eu creio que, em termos da história econômica do Brasil, apesar de ter tido guerras e muitas confusões no meio do caminho, foi um período razoavelmente tranquilo, né? A inflação pouco superou 3% ao ano, devido ao padrão ouro, né, que era então praticado, e o crescimento atingiu a casa de 4% ao ano, né, nesse período, até que em 1930, né, aí de novo marcado, por um lado,
pela crise de 29, internacional, né, internamente, pela crise política interna, né, emergiu o período do Getúlio Vargas, 30 a 45, e durante esse período aí duas coisas aconteceram, do ponto de vista, muitas coisas aconteceram, mas a inflação, que era 3, passou para 7, né? E o crescimento aumentou de 4 para 4,5, né? Nesse período. E a queda do Getúlio, de novo, se dá sobre um marco do fim da guerra, né? Da Segunda Guerra, e internamente também uma crise interna que gera a Segunda República, né? A Segunda República é engraçado, né? Porque se você olhar com cuidado, né? Foi o período em que o Brasil mais cresceu, né? 7% ao ano, embora com uma taxa de inflação que passou de 7% para 20% ao ano, né? Você Mas está foi falando de 30 a 50? Não, estou falando Não, da de Segunda 45 República, de 46 a 63. 46, Né? E então sobreveio 63, até estava lembrando a respeito do Zé Murilo outro dia, estava me falando que uma vez organizou um seminário anos atrás sobre o golpe de 64, em que ele convidou o Mário Henrique Simonsen para falar sobre economia, e o Mário Henrique Simonsen só falou sobre política, né? E é engraçado porque Não, mas aí eu perguntei a ele por quê. Eu cobrei dele depois, mas, professor, eu o convidei para falar sobre economia. E ele respondeu, literalmente, me lembro disso. 64 nada teve a ver com economia, foi pura política. O economista realmente de mente aberta. E outra característica de 64, você vai me corrigir, que foi a única transição de regime político que nós tivemos na República que não teve uma crise externa simultaneamente a esse período de transição. Todo o que houve foi uma crise política, obviamente, acompanhada de uma aceleração da inflação, que atingiu 90% em 63, né? e de uma queda do PIB. Né? A ditadura, né? A ditadura é muito lembrada pelo milagre econômico, né? Mas também ela teve a crise da dívida externa no final. Né? E computado um contra o outro, né? Na verdade, a taxa média de crescimento durante a ditadura foi 6,3% menos do que durante a Segunda República, algo que as pessoas normalmente não se lembram, né? Enquanto que a inflação passou para 60%. Né? A ditadura caiu de novo, havia uma crise da dívida externa, né? Começou no México e depois se repercutiu por toda a América Latina. Aqui também se esgotou o padrão de autoritarismo baseado no desempenho econômico. E sobreveio a Nova República. A Nova República nasceu sob o signo da aceleração da inflação, né? E da década perdida. Né? E ela realmente só foi se encontrar, né, com o Plano Real. Né? E após o Plano Real, conseguimos dominar a inflação. Estamos agora com a inflação da Primeira República, 3% a 4%, né? Mas o crescimento, infelizmente, limitado desde então a não mais do que 2,5%, e aí estamos nós, né, nos debatendo não só com uma incerteza política, mas também com o fato de que não conseguimos superar essa armadilha da renda média. E do ponto de vista da evolução política da República, Zé Murilo, como é que você vê, a partir também dos textos do livro, mas esse percurso desses 130 anos? Uma das marcas, né, mais importantes da República foi o problema, eu creio, do povo político. Nesse sentido, eu creio com dois grandes marcos da República. Certamente, o primeiro foi 30, né? Além da proclamação, foi em 1930. E depois, a partir de 45, no que se refere à participação popular.
Primeira República foi bastante tranquila politicamente, a República uma república patrícia, digamos assim, que o povo não entrava nessa história. Quer dizer, o povo, 5% da população, no máximo, votava naquela época. Então, do ponto de vista de participação dentro do sistema político, realmente não havia povo. Embora, na propaganda dos propagandistas da República, não havia distinção entre república e democracia. Para eles eram duas coisas, mas eram também meio sonhadores, né? Porque, né, este povo político, que até houve um francês que escreveu sobre o Brasil, escreveu uma frase dizendo: o Brasil não tem povo. Foi traduzido na coisa brasileira que o Brasil não é habitado, na tradução portuguesa. Mas o que ele queria dizer é povo político. Povo político, isto é, as pessoas que participam dentro do sistema político. Nós tínhamos muitas manifestações populares, sim, mas todas à margem do sistema político, que não deixavam consequências para a política. Até 30, realmente, isso não. Na década de 30 que começou a revolta aí de militares, né, de tenentes, etc., que começaram a perturbar a paz da Primeira República. Após 30, não. Aí foi um acelerado movimento de ingresso de povo na política, inicialmente com a criação da Associação Integralista, né, da AIB, da Aliança Nacional Libertadora, de esquerda, de direita, realmente os primeiros organizações políticas fora de partidos, e que significou, né, uma entrada inicial de povo na nossa República. E que a partir de 45, isso disparou, né, disparou via eleitoral. Quer dizer, Com um aumento do número de eleitores também de uma maneira vertiginosa. Né? Vertiginosa. Quer dizer, passa de 5%, era o final da ditadura militar, inclusive cresceu durante a ditadura. Durante a ditadura militar, entraram como eleitores uns 50 milhões de brasileiros, quer dizer, que era a população do país em 1950. Então, houve uma invasão, um tsunami de povo entrando no sistema. Mas, ironicamente, no caso do Brasil, no momento em que, a partir de 64, que o voto não tinha sentido, quer dizer, significando isso que os deputados eram caçados, aquela coisa toda, e o sistema realmente não funcionava. Então, uma coisa irônica, que quando essa massa de povo entra, o voto, a democracia, perdeu a sua, né, importância por causa da ditadura. Final da ditadura, essa massa estava presente, e agora temos uma situação em que, pela primeira vez na República, realmente temos uma democracia com essa participação massiva de cidadãos via eleitoral. Agora, que acaba criando outros problemas. E aí se liga com a economia, né? Como é que uma massa de gente dessa que entra e que, outro ponto importante durante a ditadura, é que o índice de urbanização foi violento. Quer dizer, milhões de brasileiros deixaram o campo e foram para a cidade, que mesmo em situação precária, mas durante o período do crescimento grande, essas pessoas tinham emprego, né? Essas pessoas realmente saíram de uma situação pior para uma situação melhor. Um sociólogo amigo nosso, argentino, comparou isso mundialmente ao deslocamento à vida na União Soviética com a reforma agrária forçada. Isso as pessoas não prestam muita atenção, é só massa de gente. Basta olhar as cidades hoje, nossas cidades, que estão aí com essa consequência. Quer dizer, com a queda no crescimento econômico, essas pessoas ficam realmente aí, ficam, na realidade, quase que dependendo de desempregados, mal empregados, não empregáveis, ficam dependendo quase de políticas públicas, políticas sociais públicas, que funciona e funcionou quando a economia estava funcionando. Quando a economia parou de funcionar, temos aí essa situação que começou em 13, mas em 13, eu acho que o que aconteceu em 13 foi um marco também. Mas o de 13 parece mais com o que está acontecendo no Chile agora. Quer dizer, que foi consequência não de crise, mas do crescimento. Do crescimento e da incorporação de mais gente no sistema, etc. E de repente vem uma crise. Então, a expectativa das pessoas, as exigências aumentam muito. Quer dizer, você não tem revolta, revolução, quando está todo mundo ruim lá embaixo. Tem quando sobe e depois cai.
Aí as expectativas ficam frustradas e as pessoas vão para a rua, né, para protestar. Quer dizer, 13 foi isso. Hoje, nem isso, porque a situação está tão ruim que as pessoas, né, nem se animam. Nem se animam a fazer. Bom, então, nesse sentido, o problema agora é de incorporação de povo, não na política, mas agora no mercado de trabalho. Para isso é preciso crescimento econômico. Então, eu acho que talvez aí seja, né, hoje, nesse momento da República, o ponto central do problema. E qual você diria ter sido a política econômica que mais marcou a evolução da República, olhando como um todo esse tempo também? Certo. Eu tenho um parte-pri muito forte nisso, né? Porque desde meus tempos de estudante eu já estudava a política do café, né? A minha tese de doutorado é sobre o café, né? E anos depois eu publiquei uma monografia sobre a política de valorização do café, né? Então, a resposta minha é muito clara, né? A política econômica mais marcante da República foi a política de valorização do café, né? E eu vou explicar, talvez um pouquinho mais longamente, por quê, né? Mas deixa eu assinalar uma característica que talvez nem todos estejam conscientes, né? A palavra, o verbo valorize e o substantivo valorization, né? Ele foi incorporado em 1906 à língua inglesa, né? Por causa da intervenção do Brasil no mercado do café, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode consultar o Webster, que está lá claramente indicada essa característica, né? Quer dizer, o Brasil introduziu um termo na política inglesa. O que foi a política de valorização do café, né? Ela começa em 1906, com o chamado Convênio de Taubaté, comandado pelos estados produtores, sob a liderança de São Paulo, e representou uma primeira tentativa bem-sucedida de intervir no mercado, né, comprando os excedentes do café com financiamento externo, né, para impedir a continuidade de uma queda do preço do café que tinha se manifestado no final do século XIX devido a uma superprodução brasileira, né? A política foi bem sucedida, ela voltou a se repetir duas vezes durante a Primeira República, depois se tornou permanente nos anos 20, né? E ela só foi derrotada, né, pela crise de 29. Né? A crise de 29 provocou uma debacle dos preços do café, a subida do Getúlio, né? E é muito interessante, né, porque a resposta que o Getúlio deu, né, foi queimar 80 milhões de sacas de café ao longo do período dos anos 30, né, de novo, né, para tentar reverter o efeito da queda dos preços sobre a receita cambial brasileira, né? Se criou uma situação de escassez logo depois da guerra, da Segunda Guerra, uma situação de escassez que se tornou ainda maior, não é, por causa do prolongamento da Guerra da Coreia. Quando a Guerra da Coreia terminou, não é, os preços de novo ameaçaram cair e o Brasil voltou a intervir, né? Criamos o Instituto Brasileiro do Café, naquela época, 1952, 53, e voltamos a intervir no mercado, né? E continuamos a fazer isso, né, de diferentes formas, mas, enfim, de uma maneira ou outra, com continuidade, inclusive durante o período militar, né, até o governo Collor, né? O governo Collor marca, em 1990, o fim da política de valorização através da extinção do Instituto Brasileiro do Café e da anulação das cláusulas econômicas do Acordo Internacional do Café, não é? Então, veja bem, né, desde 1906 até 1990, né, nós temos uma política
com uma enorme continuidade através de diferentes regimes políticos, né? E quais foram as consequências dessas políticas, né? Foram diversas, né? A primeira delas, né, é que, graças à política de valorização, né, o Brasil conseguiu que o café fosse o único produto primário que conseguiu escapar do que eu chamo da maldição do Prebisch, né, que é a predição de que os preços dos produtos primários, né, secularmente, iriam crescer menos do que o preço dos produtos industriais e, portanto, o preço relativo, né, dos produtos primários, secularmente, eles tenderiam a uma queda, né? O café, ele conseguiu superar essa maldição do Prebisch, né? Se você olhar secularmente ao longo do século XX, né, o preço do café em termos de produtos primários, com altos e baixos, se mantém em paridade com o preço dos produtos manufaturados, né? E nas minhas contas, né, em relação a uma cesta dos demais produtos primários, também ao longo do século, né, o preço do café triplica em relação ao conjunto dos produtos primários, né? De fato, foi um feito extraordinário, né, essa capacidade de intervenção secular no preço de um produto, né? Bom, a segunda consequência foi que, com os preços do café sendo mantidos elevados, né, o câmbio ficou fortalecido, né? E entre uma coisa e outra, né, isso expulsou da pauta de exportação todos os outros produtos, exceto o café, porque com o preço do café alto e com o câmbio forte, ninguém conseguia entrar para exportar, a não ser o café. E, extraordinariamente, né, o Brasil, né, crescendo como cresceu ao longo do século XX, né, até 1964, né, o café ainda representava mais do que 50% da nossa pauta de exportação, né? E esse também foi outro feito extraordinário, como um país dessa dimensão só exportava café, né? Bom, a terceira consequência, né, é que, mantido o preço elevado, obviamente, isso criou um estímulo para a produção do café fora do Brasil, né? Em 1906, quando o Brasil começou a valorização, nós tínhamos 70% do mercado mundial. E, com os preços mantidos altos, primeiro entraram os latino-americanos, né? Depois entraram os africanos, né? E, finalmente, os asiáticos. Hoje, o segundo maior produtor de café do mundo é o Vietnã, né? E, com isso, a parcela do Brasil no mercado internacional, que em 1906 era 70%, como eu disse, foi caindo progressivamente até que, no final da política de valorização, em 1990, nós detínhamos não mais do que 20% do mercado mundial, né? Ou seja, o Brasil concentrou as suas exportações num só produto, cujo mercado externo se reduzia pela concorrência externa, enquanto a economia doméstica crescia e demandava mais importações, né? A quarta consequência, né, da política de valorização do café foi assim que, ao longo desse processo de expansão da economia brasileira, foi marcado por uma enorme escassez de divisas, né? Porque o café não dava conta de todas as importações que o país necessitava na medida que crescia, né? E a resposta a essa escassez de divisas, né, como é que nós resolvemos isso ao longo do período, né, foi a política de somente deixar importar
produtos que não tivessem similar nacional, não é? E isso resultou num processo de substituição, um processo de industrialização, através da substituição de importações, no qual as indústrias, não é, que substituíam as importações, elas não só tinham o mercado interno delas protegido pela política do similar nacional, como também tinham acesso privilegiado às importações de bens de capital e insumos de que elas necessitavam para a produção interna dos bens substitutos, não é? Isso através originalmente de regime de controle quantitativo das importações, depois isso foi melhorado através de um regime de câmbios múltiplos que favorecia a importação de bens chamados essenciais, né? E finalmente hoje em dia, né, através de uma política de isenções tarifárias para bens de capital e de informática não produzidos no país, né? Então, o ponto, né, é que a industrialização brasileira, né, da maneira em que ela foi feita, né, de uma indústria voltada exclusivamente para o mercado interno e totalmente incapaz de exportar, pode-se dizer, quero dizer, né, que isso foi uma consequência da política de valorização do café, né? E, além disso, né, como tanto o café como a indústria eram paulistas, né, esse processo criou uma enorme concentração do poder econômico, café e indústria, em São Paulo, em detrimento do resto dos estados das federações, né? É por todas essas causas, né, que eu digo que a política de valorização do café foi a política mais importante e que melhor caracteriza, né, o que o Brasil é hoje economicamente ao longo da República. Zé Murilo, você gostaria de comentar isso e falar um pouquinho outras políticas econômicas ao longo desse tempo no país? Eu não sabia que o café teria sido tão amargo na nossa história. Sem açúcar, né? Bom, depois eu queria te perguntar o que significa nós estamos de novo passando a depender de commodities, né? Certo. De exportação de commodities. Mas agora tem 6, né? Antigamente era uma só. Era muita só. Mas, bom, do ponto de vista econômico, eu acho que Dmar é mais competente para fazer isso, mas eu, talvez por modéstia, ele não tenha mencionado o plano cruzado, o plano real, né? O plano cruzado não foi por modéstia, não. O plano real, que realmente foi uma inflação, eu pelo menos vivi, tem gente aqui que não nasceu depois, mas que vivemos essa época e vimos que realmente era uma situação, né, tremendamente negativa para o país e que esse plano realmente foi um marco do ponto de vista de política econômica e do qual você foi uma das personagens importantes para implementar este plano. Do ponto de vista, digamos, mais político, eu diria, pegando a história independente do país, eu apontaria um político social. Bom, primeiro, naturalmente, século XIX é a independência, a abolição da escravidão, 1930, e do lado negativo, né, 64. Eu acho que foram talvez os marcos mais impactantes da nossa política. 30 eu já mencionei um pouco, abolição da escravidão não é preciso comentar, e 64 pelo fato de ter sido interrompido realmente, a primeira tentativa de uma república democrática no Brasil, que é uma república com povo, né? Isso aí, como disse antes, não havia, e essa invasão de povo, e aqui, internacional, houve a Guerra Fria, né? Não houve um episódio, digamos, econômico, qualquer coisa internacional, mas a Guerra Fria foi muito importante, né, em 64. Eu acho que serviu de desculpa, né, de justificação, de pretexto para o golpe.
E marcou, embora a presença militar na política republicana, a primeira década republicana estava totalmente envolvido com, né, presidentes militares. Agora, a Primeira República, como um todo, até que não teve depois muita interferência. Mas, a partir de 30, no Estado Novo, 54, 45, 54, 64, houve uma presença absolutamente marcante. E eu acho que agora, pensando sobre a situação atual, é que eu fui conferir as constituições brasileiras. E só uma não atribui papel político aos militares. A gente fica só, ironicamente, a Constituição do Estado Novo, de uma ditadura. A Constituição do Estado Novo, inclusive, proibia o voto aos militares. Eles não podiam nem votar. Né? Mas, a todas as outras, desde a primeira, naturalmente republicana, e até a Constituição atual, que fala lá que as Forças Armadas, sobre, até uma frase, não sei como é que passou isso nos constituintes, sob o comando do presidente da República, o papel dela é garantir a harmonia dos três poderes. Como é que você pode depender de um poder e garantir a harmonia dos outros poderes? Que é uma clara referência ao poder moderador, né, imperial. Então, eu creio que essa dificuldade de processar essa incorporação de povo e depois essa entrada maciça e numa situação econômica, né, de marginalidade social muito grande, a presença deles nós somos uma república tutelada. Então é isso que eu acho que talvez seja um dos grandes problemas também da nossa república atual. Bom, disse muito que da história, a história não ensina, não se tira lição, mas só se tira perspectiva para analisar o presente. Você acaba de coordenar aqui, nesse auditório, um ciclo olhando ou tentando olhar para o futuro do Brasil, o tempo todo. Né? Perguntas de como é que vai ser, o que é nos diferentes aspectos. Então, desse ponto de vista, a história da República, que perspectivas nos fornece para analisar a situação atual do país, do ponto de vista político e social? Ainda com você a pergunta, depois eu te pergunto economicamente. Nós estamos no momento em que o humor do Ocidente está muito ruim, do Ocidente, né? Porque a gente fala, né? Todos esses livros que estão aparecendo sobre crise de democracia, para lá e para cá, realmente nós estamos vivendo o nosso problema específico, mas dentro de um contexto agora internacional que não afeta diretamente, mas que aponta para problemas que provavelmente não serão só nossos, que serão problemas realmente da democracia ocidental. Então, eu acho que e no caso brasileiro, aí de novo pode ser, né, fruto do mau humor que a gente está vivendo no momento, eu acho que as perspectivas não são muito boas, na medida em que nós teremos, com certeza, muita dificuldade em incorporar, sobretudo no mercado, esses milhões, são milhões, né? 13 milhões de desempregados, não sei quantos com emprego precário, não sei quantos com não empregáveis. Como é que nós vamos incorporar essas pessoas no mercado com um crescimento econômico que, não sei como, pelo que eu tenho lido, os economistas não preveem um crescimento grande no curto prazo. Quer dizer, continuar crescendo a 2% ao ano. Eu creio que isso vai criar um problema seríssimo. O Suplicy queria dar um salário para todo mundo, né? Um salário universal para todo mundo. É possível que a gente chegue num certo momento que vai ser preciso adotar uma política desse. Mas aí com que recursos? Com que recursos? Então, eu vejo, talvez o Edmar pode completar, né, complementar pelo lado da economia, mas é uma receita
para problemas, inquietações, evidentemente manifestações populares, não só, né, esse tipo de revolta do Chile, por exemplo, é uma receita perfeita para isso. Então, para um percurso realmente perturbado, né, da nossa economia e da nossa política. Eu certamente não estarei aqui, mas muitos aqui estarão aqui nos próximos 15, 20 anos, que né, não sei se o Edmar acho que é um pouco mais otimista, mas eu vejo isso como talvez o problema mais sério nosso, né, neste momento. Não, ultimamente a gente tem ouvido pessoas que não eram defensores da renda mínima, começando a dizer, talvez seja o caso de se pensar nisso agora, a ideia do Suplicy que ele falou, né, diante dessa questão, desse momento que a gente está vivendo. Então, você agora... no ciclo do Brasil 2050, quase todos os participantes tinham uma visão sob o ponto de vista da ecologia, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista político. Era uma perspectiva bem negativa. Bem negativa. Embora o Sérgio Abranches tenha lembrado que a gente teria possibilidades e recursos, quer dizer, há alguns elementos que podem conduzir para ajudar a sair disso, mas que se duvida muito que vamos enveredar por isso, né? Não há muitas condições. E do ponto de vista econômico, Edmar, como é que você vê isso? Eu tinha preparado uma outra resposta aqui, né? Mas deixa eu juntar as duas coisas, então. Né? Obviamente há um grande grau de pessimismo atualmente, né, por causa de toda essa situação política que a gente está vivendo, né, por causa da depressão que a economia passou de 14 a 16, né, possivelmente a mais profunda queda do PIB per capita que a gente experimentou, né, e depois essa retomada muito anêmica, né. Não somente tivemos uma recessão extremamente forte, né, como, para nosso padrão histórico, como a retomada depois que atingimos o fundo do poço, em 16, né, tem sido muito lenta, comparado, de novo, né, com nossa experiência histórica. Né. Eu imputo isso, né, ao fato da instabilidade política, né, que foi criada ao longo desse processo e, infelizmente, não parece que... Concorda com o Simos. Não parece que está muito fácil de ser resolvida. Né? Mas, por outro lado, né, de novo, eu não quero soar aqui muito otimista, né, mas as possibilidades são enormes. Né? E eu acho que os diagnósticos, né, estão feitos. Né? Nós temos um problema de um setor público inchado, né, que arrecada arrecada 35% do PIB, 1/3 do PIB, e gasta tudo, né, ou em pessoal, ou em previdência, ou em juros. Né, e não sobra nada para investimentos, seja de infraestrutura, seja investimentos sociais. Né. Então, acho que isso é um foco muito claro, não é? Que nós precisamos reformar a natureza do Estado brasileiro para reabilitá-lo, não somente a capacitar para investir em infraestrutura, mas em investimentos sociais, mas sociais mesmo. Né? Nós temos um orçamento dito social, né, do qual o grosso, né, vai para a classe média. Né? Essa que é a verdade, né? Foi pela via do sistema previdenciário. Né? E muito pouco vai realmente para aumentar o poder de produção dos pobres através de uma educação básica, através de assistência de saúde, através da segurança, através de investimentos de mobilidade urbana. Né? Então, eu acho que um foco é esse. Né? E eu acho que há independente do espectro ideológico, obviamente, cada um usa a sua linguagem, né? Mas todos, né, estamos preocupados e focados nessa questão
E creio que a passagem da reforma da Previdência, né, eu creio que foi extraordinária. Né? Você viu que na Europa, na França, na Itália, como se criou quase um clima de guerra civil para reformar a Previdência. Né? Nós conseguimos reformar. Então, eu acho que há um espírito, pelo menos reformista, do setor público, né? Cujo ímpeto, eu acho que há um certo consenso para prosseguir nessa direção. Né? A outra questão que eu acho mais complicada, na verdade, ou igualmente complicada devia ser, é quanto ao nosso setor privado, né? Que, na verdade, o setor privado brasileiro é muito improdutivo. Né? Por exemplo, né? Só para dar um exemplo, mas que eu acho que é muito sintomático, né? A produtividade da indústria automobilística brasileira, ela é metade, né, da indústria automobilística mexicana. Nós estamos falando de México. Né? Os mexicanos produzem 2 vezes mais automóveis por hora trabalhada do que os brasileiros produzem. Né? E por que é isso? Né? É porque a indústria mexicana de automóveis está integrada, né, através do NAFTA, agora tem outro nome, mas enfim, a indústria americana e a indústria canadense. Né? Enquanto nós, né, estamos com a nossa indústria totalmente voltada para o mercado interno, o máximo que conseguimos é exportar sob enorme proteção para a Argentina. Não é como a Argentina não está muito bem das pernas, obviamente a indústria automobilística também não vai muito mal. E o que ocorre na indústria automobilística, né, ocorre para o conjunto das indústrias. A Embraer, né, é a exceção que prova a regra. Né? A Embraer, né, pensa bem sobre a Embraer, que é o nosso grande trunfo, né, industrial. Né? Haveria Embraer se ela não tivesse em seus motores motores Rothschild. Né? A Embraer, 75% da produção do avião brasileiro da Embraer vem de fora. Né? A Embraer é totalmente integrada às cadeias internacionais de valor, mas ela é uma exceção total dentro do panorama econômico brasileiro. Né? Então, acho que aí, né, há um enorme campo a ser explorado, né, através da integração da indústria brasileira e também dos serviços, né, porque os serviços também aqui no Brasil estão totalmente protegidos. Né? Escritórios de advocacia não deixam os escritórios de advocacia estrangeiros entrarem, escritórios de engenharia não deixam escritórios, os médicos não querem que os cubanos pratiquem mais aqui dentro. Né? É tudo um sistema de proteção, de criação de monopólios, né? Que aumenta terrivelmente a ineficiência e impede o crescimento da produtividade. Isso, né, eu acho que há um enorme campo para melhorar a questão da produtividade no Brasil, deste ângulo. Né? Portanto, eu diria também que aí, né, há um diagnóstico. A dificuldade aqui, como no caso do setor público, né, são os interesses constituídos. Só que no setor privado os interesses constituídos são muito mais poderosos. Né? E, portanto, esse enfrentamento, né, nem esse governo dito ultraliberal até agora se propôs a fazê-lo. Né? Bom, estamos terminando, agradeço. Para concluir, fazer uma pergunta mais de teor quase acadêmico aqui, que interessa a nossa academia. Nós estamos sempre tentando, esta é uma casa de diálogo entre disciplinas diferentes, e nós estamos tentando ver como as diferentes disciplinas podem se interrelacionar. Então, iria perguntar a Zé Murilo como você acha que a economia pode ampliar os horizontes dos historiadores. E vou te fazer a pergunta espelhada depois. Eu acho que os historiadores podem ampliar os horizontes dos economistas. Isso eu vou perguntar a ele. Eu acho difícil. Economia... Bom, as coisas estão também mudando. Né? Hoje os economistas começaram, você pensa com Adam Smith, etc., de grandes pensadores que escreviam livros sobre os costumes, sobre a moral e costumes, pensavam grande. Não, naturalmente, como todas as outras disciplinas, foram reduzindo o seu escopo
né, a temas muito específicos. E até a história mesmo deixou as grandes projeções de evolução histórica do século XIX, e tudo caíram todas por água abaixo. Chegamos na década de 80 do século passado, a chamada história em migalhas, se estudava detalhes pequenos. Mas eu acho que hoje já está se voltando à grande perspectiva, e eu creio que nesse sentido, esse debate, eu cumprimento Edmar por ter proposto esse encontro, porque é essa conversa que vai levar a gente adiante, né? Não adianta, não é só com o sim, não, mas eu acho que é essa conversa que pode... E os historiadores são extremamente abertos a qualquer... E hoje acho que não pode voltar ao ensaísmo, simplesmente, né? Voltar ao ensaísmo, tipo, né, Raiz do Brasil, são coisas que influenciaram, impactaram muito. Mas hoje, essa visão macro, inclusive, na história, tem que ser mais pautada também com mais investigação, mais rigor, e nisso os economistas nos ajudam quando a gente faz história econômica. E você, como é que você acha que pode a história ajudar a ampliar os horizontes da economia, se é que pode? Você sabe que o Churchill, uma vez, estava muito irritado com Keynes, e disse que... Eu tenho que falar um pouquinho de inglês aqui, porque disse que os economistas, né, os economistas sempre têm duas posições sobre cada assunto, né? Em inglês é on one hand, on the other hand, né? Porque os economistas sempre têm duas mãos, né, sobre qualquer assunto, né? E dizia o Churchill, né, que depois quando Keynes ia lá dar os seus conselhos, né, que ele era o único economista que tinha três mãos, né? Ele sempre tinha três opiniões sobre cada assunto, né? Eu tenho três opiniões sobre esse assunto, né? A primeira opinião é o seguinte, que no meu próprio trabalho intelectual, né, eu sempre achei que economia é história, né? Toda a minha produção intelectual, né, que eu fiz uma resenha recentemente, ela, inclusive aquela mais teórica, né, mais quantitativa, mais analítica, mais matematizada, ela é voltada para o entendimento do desenvolvimento econômico da América Latina desde a Segunda Guerra Mundial, né? Dito isso, né, eu também, aí vai a segunda mão, né, eu devo dizer que na minha geração, né, os economistas, né, eles tenderam a relegar a história a um papel diminuto, né? E isso pode se ver muito claramente, né, se vocês olharem os principais revistas acadêmicas americanas e ingleses, né, de economia, é diminuta, né, menos de que 5%, talvez 2%, historicamente, né, a participação de artigos com referência à história, né? Isso porque, a partir de 1945, com a tese de doutorado do Paul Samuelson, a tese de doutorado do Paul Samuelson, muito modestamente, se chama Os Fundamentos da Teoria Econômica, né? The Foundations of Economic Analysis, acho. E é muito engraçado porque os professores que foram arguir o Samuelson, né, depois que o arguíram, fizeram uma reunião entre si e ficaram se perguntando se eles tinham passado, né? E o Samuelson foi o principal responsável, né, pela matematização da teoria econômica, que foi crescente ao longo do período e fez com que os economistas, né, se acreditassem que a nossa teoria era a mais exata das ciências sociais, né? Essa petulância, né, eu creio que ela foi bastante abalada, né,
com a crise financeira de 2007 e 2008. Né? E isso porque, como nós, não sei quantos de vocês estiveram aqui semana passada, né, com a palestra do Pércio Aridas sobre economia e arte da persuasão, né, nós discutimos esse ponto com ele, né, há respostas dos bancos centrais dos países industriais à crise financeira de 2007 e 2008, né, ela foi instruída, né, não pelos modelos matemáticos em voga na profissão, né, mas sim pelo estudo da experiência do que os bancos centrais, esses mesmos bancos centrais, né, deixaram de fazer durante a Grande Depressão de 1929, dos anos 30, né, e que foi essa inação dos bancos centrais que provocou, né, essa que foi a maior depressão da história do capitalismo, né, nos anos 30. Né. Então, tendo estudado aquela experiência, né, e, na verdade, a tese de doutorado do Ben Bernanke, que ocorreu de ser o presidente do Banco Central quando ocorreu a crise de 2007, 2008, do Banco Central americano, né, a tese de doutorado dele era um estudo sobre a Grande Depressão. Né. Então, a resposta dos bancos centrais à crise, né, foi uma expansão extraordinária, né, da quantidade de moeda dentro do sistema financeiro, né, para impedir aquela mesma quebradeira que houve lá atrás nos anos 30, e eles conseguiram, né, fazer esse processo com grande sucesso, mas os bancos centrais, né, os balanços dos bancos centrais americanos, europeu, o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês, se inchou de uma maneira extraordinária, se multiplicou, não sei por quanto, mais de 10 vezes certamente. Né? Mas, enfim, né? A resposta, né, desse momento mágico, né, da história do capitalismo mundial, né, de 2007, 2008, né, a resposta foi dada pela história e não pela teoria. Né? E eu acho que isso criou, né, uma certa... Criou não, eu acho claramente, né, desde então, né, se nota claramente, inclusive nas principais revistas acadêmicas americanas, né, uma tendência não somente a adotar modelos mais realistas, né, mas também a incluir, né, a história como um componente essencial da análise econômica. Né. Tendo dito isso, eu tenho a minha terceira mão. A gente não tem muito tempo, então seja uma mão, não digo de poucos dedos, mas... Dito isso, eu creio que sempre vai haver um mal-estar entre economistas e historiadores, né? Porque os economistas, não, em geral, na maioria, não se interessam pela história em si, né, como os historiadores o fazem. Nós queremos usar a história para entender o presente. Se ela não servir para entender o presente, para nós não serve. Além disso, né, nós não queremos uma história que seja meramente descritiva, né, um fato levando ao outro. Né? Nós queremos uma história que seja informada pela teoria econômica e testada pela estatística, ou seja, nós queremos usar a história, né, como instrumento para testar as nossas teorias econômicas. Né? Eu posso fazer mais uma? Ele está provocando, ele está provocando. Não, eu acho que não. Olha, nós temos muito tempo, agora não temos mais tempo nenhum, mas nós temos muito tempo, porque nós estamos começando um grande debate para 2022, que vai ser... Vamos comemorar os... Comemorar não sei, mas vamos discutir. Vamos registrar e discutir e debater os 200 anos da independência do Brasil. Então, já estamos dando saída a isso e estão todos convocados a participar desse debate. Eu vou, antes de encerrar e convidar para a próxima palestra, também quero, vocês citaram tantos economistas interdisciplinares e
e historiador. Então, eu também vou citar um de que eu me lembrei, de que eu gosto muito, que é o John Kenneth Galbraith, e que dizia que o que ele gostaria era, com a obra dele, uma vez, quando perguntaram numa entrevista, ele disse que ele gostaria de levar um pouco de conforto aos aflitos e muita aflição aos confortáveis. Com isso, eu termino chamando para a próxima conferência, dia 21, quinta-feira, às 17h30, dentro desse ciclo, coordenado por Edmar Baixa. O tema será Economia e Literatura, estará a cargo de Gustavo Franco. Boa noite. Funcionou.